Olá pessoal, vamos começar aí nossa semana de aulas. Eu começo corrigindo a atividade da aula anterior, atividade essa que era sobre pirâmides, e já adianto que essa semana a gente continua ainda falando sobre pirâmides com outras atividades referentes ainda a esse assunto. A primeira questão que falta corrigir: determine a medida de cada aresta e a altura de um tetraedro regular cuja área total é igual a 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Bem, se eu tenho a área total desse tetraedro, que é 48 raiz de 3 centímetros quadrados, eu vou pegar então a fórmula da área total do tetraedro e vou substituir os dados. A área total do tetraedro ela é aresta ao quadrado raiz de 3. Como nós sabemos que essa área total é 49 raiz de 3, então eu pego aresta ao quadrado raiz de 3 igual a 49 raiz de 3. Agora eu vou pegar e vou cancelar as raízes de 3 e vai ficar aresta ao quadrado igual a 49. Como o contrário da potência é a raiz, então a aresta é a raiz de 49, que é 7. Desse modo, então, nós sabemos que a aresta desse tetraedro mede 7. Só que além da aresta, a questão também perguntava o valor da altura dele. Então, pegando a fórmula da altura, a altura de um tetraedro é a aresta raiz de 6 sobre 3. Então é só lembrar que eu acabei de calcular que a aresta mede 3, então a altura do tetraedro será 7 raiz de 6 sobre 3 centímetros. Dessa forma, então, a gente finaliza a primeira questão. A questão 2. A pirâmide de Quéops, construída há aproximadamente 4.500 anos, envolveu o trabalho de muitas pessoas e foram utilizados cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Construída na planície de Gizé, próximo à cidade do Cairo, a pirâmide é regular, tem 147 metros de altura e cada lado de sua base quadrada mede aproximadamente 230 metros. Aí nós temos uma foto da pirâmide de Quéops. Considerando as informações apresentadas, responda na letra A qual a área da base dessa pirâmide. Como a base dessa pirâmide é quadrada, nós sabemos que a área de uma base quadrada é só pegar a aresta ao quadrado. Já que a aresta é 230, então a área da base é 230 ao quadrado. Quando eu pego 230 ao quadrado, que eu resolvo, nós temos então a área da base de 52.900 metros quadrados. A letra B, bem mais trabalhosa, pergunta a área lateral dessa pirâmide. Por que ela é mais trabalhosa? Porque para a gente fazer a área lateral, eu vou precisar da altura do triângulo da lateral. Lembrando que a altura do triângulo da lateral é o apótema da pirâmide. Então vou precisar do apótema da pirâmide. É o cálculo do apótema que vai dar trabalho para mim. Bora lá então. Vamos, para facilitar a nossa vida, considerar essa pirâmide abaixo. Uma pirâmide de base quadrada, assim como é uma pirâmide de base quadrada, a pirâmide de Quéops. Bem, nessa pirâmide de base quadrada, nós sabemos a altura dela. A questão fala que a altura dela é de 147 metros. E, além disso, tomando aqui o apótema da base, como nós sabemos que o apótema da base, numa base quadrada, é metade da aresta da base, a aresta da base é 230. Então o apótema da base vai ser a metade, que é 115. E aí você tem o apótema da pirâmide, lembrando que o apótema da pirâmide é ele que vai fazer o papel de altura do triângulo da lateral. Bem, como eu disse, a altura da pirâmide é 147, o apótema da base 115. Então, pelo teorema de Pitágoras, dá para a gente encontrar o valor do apótema da pirâmide. Vamos então aplicar o teorema de Pitágoras. O apótema da pirâmide ao quadrado é a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Como o apótema da pirâmide é a altura do triângulo da lateral, eu vou então descobrir a altura desse triângulo lateral para poder calcular a lateral. Substitua a altura e o apótema da base pelos valores. Resolva. 147 ao quadrado dá 21.609. 115 ao quadrado dá 13.225. Somando os valores, eu obtenho que j ao quadrado é 34.834. Contrário da potência é a raiz
Então o apótema da pirâmide é a raiz quadrada de 34.834. Essa raiz dá aproximadamente 186,64 metros. Desse modo, então, nós temos aqui que o apótema da pirâmide 186,64 metros. Bem, agora a gente pode calcular a área lateral, porque nós temos agora que cada triângulo da lateral ele tem a apótema da base, ele tem a aresta da base de 230 metros e ele tem a altura, que é o apótema da pirâmide, de 186,6 aproximadamente metros. Daí então, para a área lateral, já que são 4 triângulos na lateral, eu pego 4 vezes base vezes altura sobre 2. Eu já simplifiquei o 4 por 2, dá 2. Então fica 2 vezes a aresta da base, que é 230, a altura 186,64. De maneira então que eu multiplico esses valores, multiplicando então todos, eu acho que a área lateral dessa pirâmide é de 85.854,4 metros quadrados aproximadamente. Terceira questão. Calcule o volume de uma pirâmide regular de base pentagonal, cuja aresta da base mede 9 centímetros, o apótema da base mede aproximadamente 6,2 centímetros e o apótema da pirâmide é de 12 centímetros. Primeiro observemos que para que eu calcule o volume de uma pirâmide, eu tenho que primeiro calcular a área da base. Para calcular a área da base, essa base é uma base quadrada. Essa base é uma base pentagonal. Então, consideremos o pentágono regular apresentado nessa imagem. Bem, nós não vimos nenhum exemplo se tratando de pirâmide pentagonal. Então, o que nós vamos ver nessa questão, na verdade, pode ser novo para muitos de vocês. Como é que eu calculo a área de um pentágono regular? Da seguinte maneira: eu divido o pentágono regular em 5 triângulos. Esses triângulos, eles são isósceles, não são triângulos equiláteros, são triângulos isósceles. Na hora que eu pego o pentágono e divido em 5 triângulos isósceles, esses triângulos são congruentes. Então, eu calculo a área de um triângulo e, como são 5, eu multiplico por 5. Vamos ver como é que fica. Eu tenho que a aresta da base, que vai ser a aresta desse pentágono, é de 9 centímetros. Além disso, como nós sabemos que o apótema da base ele mede 6,2 centímetros, vai ser esse apótema da base que vai fazer o papel de altura desse triângulo que eu estou dividindo aí o pentágono. Desse modo, então, se eu tenho base e altura de cada um desses triângulos, eu posso agora calcular a sua área. A área da base vai ser 5 vezes base vezes altura sobre 2. Lembrando aí a história dos 5 vezes, porque eu posso dividir o pentágono em 5 triângulos. Desse modo, então, a área da base vai ser 5 vezes, a base é 9 do triângulo, a altura 6,2, dividido para 2. Fazendo aí a multiplicação 5 vezes 9 vezes 6,2 e dividindo por 2, eu obtenho que a área da base ela dá 139,5 centímetros quadrados. Então, o primeiro trabalho já foi feito, que foi calcular a área da base dessa pirâmide de base pentagonal. Mas como a questão pede o volume e não foi dada a altura, eu vou ter que calcular a altura dessa pirâmide também. Para calcular a altura, imaginemos agora a foto dessa pirâmide, só que vista do lado. Bem, a partir da foto dessa pirâmide, eu destaco aqui a altura dela, que eu preciso descobrir para calcular o seu volume. Eu destaco o apótema da pirâmide, lembrando que o apótema da pirâmide foi dada a sua medida, é 12 centímetros, e eu destaco o apótema da base, que também foi dada a sua medida, que é de 6,2 centímetros. Desse modo, então, eu vou agora aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, substituo os valores, o J é 12 ao quadrado, isso é igual a H ao quadrado mais o M, o apótema da base, que é 6,2 ao quadrado. Resolvendo, 12 ao quadrado é 144, isso é igual a H ao quadrado mais 6,2 ao quadrado, dá 38,44.
Pega o 38,44, joga para o outro lado subtraindo. Então h ao quadrado é 144 menos 38,44. Isso vai dar 105,56. Contrário da potência é a raiz. E a raiz quadrada de 105,56, aproximadamente 10,27 centímetros. Então, com isso, eu obtive a altura dessa pirâmide. Como eu já sabia a área da base, agora dá para a gente calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume vai ficar a área da base 139,5 vezes a altura, que é 10,27 sobre 3. Resolvendo então, eu pego aí, multiplico 139,5 por 10,57 e divido por 3. Eu obtenho a partir daí um volume de 477,55 centímetros quadrados como volume dessa pirâmide. Questão 4. Calcule o volume de um octaedro regular, cuja área da superfície total é de 50 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos lá. Considere o octaedro da imagem abaixo, para que a gente possa, a partir desse octaedro, observar algumas medidas. Bem, nesse octaedro, observemos que ele é formado por 8 triângulos equiláteros, já que é um octaedro regular. Como ele é formado por 8 triângulos equiláteros, a área total desses 8 triângulos equiláteros é de 50 raiz de 3. Então você pode fazer o seguinte: a área total do octaedro, como ele é formado por 8 triângulos equiláteros, será 8 vezes a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Substituindo os valores, então a área total, que é 50 raiz de 3, é igual. Dá para a gente dividir o 8 pelo 4, que dá 2. Então fica 2 aresta ao quadrado raiz de 3. Eu vou cancelar agora as raízes de 3. Sobrou 2 aresta ao quadrado igual a 50. Passo 2 dividindo. Então a aresta ao quadrado é 50 dividido para 2. Logo a aresta ao quadrado é 25. Como a aresta ao quadrado é 25, então a aresta é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então daí nós temos um octaedro regular, onde cada aresta desse octaedro mede 5 centímetros. Mas não acabou. O que a questão está pedindo é o volume desse octaedro. Para a gente fazer o volume desse octaedro, bora fazer o seguinte: como ele é formado por duas pirâmides de base quadrada, a gente pode primeiro imaginar da seguinte maneira: o volume desse octaedro vai ser o volume das duas pirâmides de base quadrada que o formam. Mas para a gente calcular o volume dessa pirâmide, a gente vai ter que primeiro calcular a sua altura, certo? Para o cálculo da altura, eu vou pensar da seguinte maneira: para calcular o apótema dessa pirâmide, ele vai ser a altura do triângulo da lateral. Como o triângulo que está na lateral é um triângulo equilátero, então vai ser a altura do triângulo equilátero. Lembrando que a altura de um triângulo equilátero é a aresta raiz de 3 sobre 2. Como nós sabemos que a aresta do octaedro é 5, então o apótema da pirâmide, de uma das pirâmides que formam o octaedro, é 5 raiz de 3 sobre 2. Outra coisa que dá para a gente fazer também é a questão do apótema da base. Como nós sabemos que todas as arestas desse octaedro é 5, em particular, a pirâmide de base quadrada, ela tem a aresta da base 5. Como o apótema da base, no caso de uma base quadrada, é metade da aresta da base, então o apótema da base é 5 sobre 2. Desse modo, então, está aí o apótema da base. Desse modo, então, eu posso aqui traçar a altura, e aí nós obtemos a altura de uma das pirâmides que forma o octaedro. Pelo teorema de Pitágoras, substitua o apótema da pirâmide é 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, é igual à altura ao quadrado, mais o apótema da base é 5 sobre 2 ao quadrado. Resolvendo as potências, 5 ao quadrado dá 25, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3, sobre 2 ao quadrado, que é 4. Isso é igual a h ao quadrado, mais 5 ao quadrado dá 25, 2 ao quadrado dá 4. Quando eu pegar aí 25 vezes 3 dá 75, então 75 sobre 4
é igual a h ao quadrado mais 25 sobre 4. Jogo 25 sobre 4 para o outro lado subtraindo. Então h ao quadrado será 75 sobre 4 menos 25 sobre 4, que dá 50 sobre 4. Contrário da potência é a raiz. Então a altura dessa pirâmide que forma o octaedro, a altura será a raiz quadrada de 50 sobre 4. Como 50 não tem raiz exata, eu quebro 50 em 25 vezes 2. Ao quebrar os 50 em 25 vezes 2, você tem que a altura será raiz de 25 é 5, o 2 fica na raiz de 4 é 2. Portanto, a altura de cada pirâmide de base quadrada que forma o octaedro é 5 raiz de 2 sobre 2. Lembrando, eu já tenho a aresta da base de cada uma dessas pirâmides, que é 5. Eu já tenho a altura de cada uma dessas pirâmides, que é 5 raiz de 2 sobre 2. Com isso, dá para eu calcular o volume dela e, consequentemente, o volume do nosso tetraedro, do nosso octaedro, digo. Vamos observar a imagem do octaedro. Então, a partir dessa imagem, eu faço o seguinte. Para cada uma dessas pirâmides que formam o octaedro, nós vamos ter que a área da base é a aresta ao quadrado. Como a aresta é 5, 5 ao quadrado dá 25. Portanto, a área da base de cada uma dessas pirâmides, 25 centímetros quadrados. Como o octaedro ele é formado por duas pirâmides, então o volume do octaedro vai ser o volume das duas pirâmides. O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Como são duas pirâmides, multiplique por 2. Desse modo, então, o volume vai ficar duas vezes a área da base, que é 25, vezes a altura de cada pirâmide, que é 5 raiz de 2 sobre 2, tudo isso dividido para 3. Bem, dá para eu cortar o 2 que multiplica com o 2 que está embaixo do 5 raiz de 2. Quando eu cortar, então o volume vai ficar 25 vezes 5, dá 125, repete a raiz de 2, repete o 3. Logo, o volume do octaedro, 125 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Quinta questão. Um sólido maciço foi obtido quando a base de uma pirâmide hexagonal regular, de altura 6 centímetros, que é essa parte que está aí abaixo na figura, ela foi colada à base de uma pirâmide reta, de base retangular e altura 3 centímetros, que é a parte de cima. De forma que 4 dos 6 vértices da primeira coincidam com os vértices da base da segunda, conforme a figura. Você vai obter um sólido colando essa pirâmide de base retangular, né, nessa pirâmide de base hexagonal. Desprezando-se o volume da cola, se a aresta da base da pirâmide hexagonal mede raiz de 5 centímetros, então o volume do sólido obtido em centímetros cúbicos é igual a quanto? Bem, para resolver essa questão, nós vamos ter que calcular o volume das duas pirâmides que formam o sólido e somar o volume dessas duas pirâmides. Com isso, então, a pirâmide superior ela tem uma base retangular e ela tem a altura de 3 centímetros. Para a gente determinar as dimensões de sua base, eu observo aqui a figura abaixo. Essa figura abaixo ela vai me trazer o hexágono, que faz parte da base da pirâmide de base hexagonal. Esse hexágono ele tem a aresta de medida raiz de 5 centímetros. O que nós vamos fazer? Nesse hexágono, nessa base hexagonal, nós vamos colar a base retangular da outra pirâmide. De maneira, então, como a questão fala, os 4 vértices dessa base retangular, eles coincidam com 4 vértices do hexágono, da maneira como eu colei aí. Bem, dessa maneira, a gente observa que essa base retangular, ela tem uma das dimensões medindo raiz de 5 centímetros, e a outra dimensão precisa a gente descobrir quanto é que vale. Para a gente saber essa dimensão, eu posso pegar o hexágono, e aí a gente observa que ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Quando eu dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, você percebe que a dimensão que falta desse retângulo é exatamente a altura de 2 desses triângulos. Seria então 2H, que é essa medida aqui essa medida maior da dimensão da base retangular.
Bem, então para a gente saber qual é a outra dimensão do retângulo, é só a gente calcular duas alturas de cada um desses triângulos equiláteros em que eu dividi o hexágono. Então vamos lá. Se eu chamar de H a altura dos triângulos equiláteros, 2H vai ser 2 vezes a aresta raiz de 3 sobre 2. Já que uma altura é a aresta raiz de 3 sobre 2, duas alturas é só pegar e multiplicar por 2. Cancelando o 2 que multiplica com o 2 que divide, vai ficar apenas a aresta raiz de 3. Lembrando que a aresta de cada um desses triângulos equiláteros é raiz de 5, então fica raiz de 5 vezes raiz de 3, ou seja, raiz de 15. Portanto, então, nós temos a pirâmide de base retangular, a base dela é um retângulo de dimensões raiz de 5, raiz de 15. Então agora eu posso calcular a sua área da base, que vai ser a área desse retângulo. Então você pega a área da base, é a aresta da base, vezes 2H, isso vai ser raiz de 5 vezes raiz de 15, então isso vai dar raiz de 75. Como 75 não tem raiz exata, eu quebro 75 em 25 vezes 3. Então a raiz de 25 é 5 e o 3 fica na raiz. Portanto, a pirâmide de base retangular, ela tem área da base 5 raiz de 3. Lembremos então que essa mesma pirâmide, ela tem a altura de 3 centímetros. Então agora dá para a gente calcular o volume dela, que eu vou chamar de V1. Então o V1 ele vai ser área da base vezes a altura sobre 3. Então vai ficar a área da base, que é 5 raiz de 3, vezes a altura, que é 3, sobre 3. Corta os 3, então o V1, que é o volume da pirâmide de base retangular, é 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Vou agora então para o volume da pirâmide de base hexagonal. Esse é mais fácil. Vou primeiro calcular então a área da base. A área da base, como a base é um hexágono, você pega 6 vezes aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu simplifiquei o 6 e o 4 por 2, então ficou que a área da base é 3 vezes aresta, que é raiz de 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A raiz de 5 ao quadrado é a raiz de 25, que é 5. Então a área da base ficou 3 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. 3 vezes 5 dá 15. Então a gente conclui que a área da base desse hexágono regular é 15 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Para o volume, que eu vou chamar de V2, o volume então dessa pirâmide, eu pego a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base eu já sei que é 15 raiz de 3 sobre 2. A altura dela é 6 sobre 3. Tá aí então as dimensões colocadas. A partir daí eu posso pegar o seguinte. Se eu pegar o 6 e dividir pelo 2, dá 3. Então o volume fica 15 raiz de 3 vezes 3 sobre 3. Agora é óbvio, eu corto 3 com 3 e obtenho a partir daí que o volume da pirâmide de base hexagonal é 15 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então vamos recapitular. O volume da pirâmide de base retangular, 5 raiz de 3. O volume da pirâmide de base hexagonal, 15 raiz de 3. Qual vai ser o volume do sólido? Vai ser a soma desses dois volumes. Então você pega, soma agora os dois volumes, então vai ficar 5 raiz de 3 mais 15 raiz de 3. Isso dá então 20 raiz de 3 centímetros cúbicos, de forma que a resposta correta é a letra B. Sexta questão. A pirâmide regular de base hexagonal, apresentada a seguir, tem área lateral igual ao dobro da área da base. Calcule a área da base e o volume dessa pirâmide, sabendo que a única informação que nós temos pela imagem é que a altura dela é de 12 centímetros e sabemos ainda que a área lateral é o dobro da área da base. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de A a medida da aresta da base. Se A é a medida da aresta da base, como nós temos uma pirâmide de base hexagonal, nessa pirâmide de base hexagonal, nós sabemos que toda pirâmide de base hexagonal tem a apótema da base igual à altura do triângulo em que eu posso dividir, cada um dos 6 triângulos, em que eu posso dividir a base dela. Então nós temos que o apótema da base vai ser a aresta raiz de 3 sobre 2, já que essa é a fórmula para o cálculo da altura do triângulo equilátero. Bem, tendo então o apótema da base, aresta raiz de 3 sobre 2, o apótema da pirâmide ele pode ser determinado da seguinte maneira, pelo Teorema de Pitágoras.
O apótema da pirâmide ao quadrado é a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Só lembrando, eu vou calcular o apótema da pirâmide porque esse apótema é a altura do triângulo da lateral. E a questão me disse que a área lateral é o dobro da área da base. Então, para eu chegar na área lateral, eu vou precisar dessa altura. Por isso, então, o cálculo do apótema. Substitua. Então, o apótema ao quadrado é 12 ao quadrado mais a aresta raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Resolvo a potência. 12 ao quadrado é 144. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Aresta ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4. Desse modo, então, o apótema da pirâmide é a raiz quadrada de 144 mais 3 ao quadrado sobre 4 centímetros. Bem, descobrimos o apótema da pirâmide. Agora o que é que eu faço? Agora eu vou calcular com o apótema da pirâmide, sabendo aí que ele corresponde à altura do triângulo da lateral, eu já tenho então que a altura desse triângulo da lateral é a raiz quadrada de 144 mais 3 ao quadrado sobre 4, onde o A é a medida da aresta da base dessa pirâmide. Continuando então, como nós sabemos que a área lateral é o dobro da área da base, então nós vamos poder usar essa informação agora. A área lateral, 2 vezes a área da base. Eu vou então calcular. A área lateral é a área dos 6 triângulos que estão na lateral. Então vai ficar 6 vezes base vezes altura sobre 2. Isso é igual a 2 vezes a área da base. Lembrando que a área da base é a área dos 6 triângulos em que eu posso dividir a base dessa pirâmide. Então vai ficar 6 vezes aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu vou só repetir essas duas últimas linhas aqui em cima para a gente poder continuar o cálculo. Bem, primeiro eu dividi o 6 pelo 2, que deu 3. Então ficou 3 vezes a medida da aresta da base, que é a medida do apótema da pirâmide, que é a altura do triângulo da lateral, raiz quadrada de 144 mais 3 ao quadrado sobre 4. Isso aqui é igual. Do outro lado eu fiz 2 vezes 6 dá 12, 12 dividido para 4 dá 3, e repeti a aresta ao quadrado raiz de 3. Agora eu vou pegar o seguinte, eu vou cancelar o 3 nos dois membros da igualdade, e além disso eu vou cancelar o A nos dois membros da igualdade. Só que no segundo membro tinha A ao quadrado. Como eu cancelei um A, sobrou só 1. Então sobrou, eu cancelei o 3A, no primeiro membro sobrou apenas a raiz que vocês estão vendo, igual, no segundo membro, cortei o 3, não aparece mais, cortei um dos A's, tinha A ao quadrado, sobrou então A raiz de 3. O que eu faço agora? Para a gente cancelar a raiz, eleva tudo ao quadrado dos dois lados. Então, elevando tudo ao quadrado dos dois lados, no primeiro membro, a raiz é cancelada, sobra só o que estava dentro dela, 144 mais 3A ao quadrado sobre 4, igual. No segundo membro, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3, A ao quadrado. Agora, o que eu faço? Para poder cancelar a fração, eu vou multiplicar tudo por 4. Multiplicando tudo por 4, 144 vezes 4 dá 576. 3A ao quadrado vezes 4, ou sobre 4, cancela os 4, sobra só 3A ao quadrado. E 3 vezes 4 dá 12, repete o A ao quadrado. Faz agora letra de um lado, número do outro. Portanto, 12A ao quadrado menos 3A ao quadrado é igual a 576. Isso vai me dizer que 9A ao quadrado é 576. Portanto, A ao quadrado é 576 dividido para 9, que vai dar 64. Se A ao quadrado é 64, então A é a raiz quadrada de 64, que é 8 centímetros. Quem era o A? O A é a medida da aresta da base dessa pirâmide de base hexagonal. Nós acabamos de descobrir que a aresta da base dessa pirâmide de base hexagonal é 8 centímetros. Para que eu descobri isso? A questão pediu a área da base e pediu o volume. Para o volume, eu já tenho a altura. Para a área da base, eu já tenho a aresta da base. Então, agora é só pegar e calcular. Vai ficar, então, que a área da base, 6 vezes a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como a aresta é 8, então vai ficar 6 vezes 8 ao quadrado, que é 64, raiz de 3 sobre 4. Coloquei logo aí direto. Resolvendo, então, 6 vezes 64 dividido para 4 dá 96, raiz de 3 centímetros quadrados. Está aí, então, a área da base, 96 raiz de 3. Para o volume
O volume ele é área da base vezes a altura sobre 3. Então vai ficar a área da base, que é 96 raiz de 3, vezes a altura, que é 12, sobre 3. Resolvendo então, 96, eu posso pegar primeiro aí 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 96 dá 384, raiz de 3 centímetros cúbicos. Dessa forma, então, eu finalizo a questão corrigindo, calculando o volume dela da forma como a gente fez. Com isso, eu finalizo a correção dessa atividade e eu continuo com outra atividade ainda sobre pirâmide.